começado a aula. Então, até a aula passada, o que nós vimos foi o processo tradicional da documentação de requisitos. E a gente utilizando o processo tradicional de desenvolvimento de software, o que ainda é muito utilizado, a forma de documentar requisitos é aquela que a gente conheceu até a aula passada. Hoje, que é a nossa aula, a gente vai ver como documentar requisitos quando a gente estiver utilizando o processo ágil de desenvolvimento. E aí a gente vai começar a aula falando um pouquinho sobre o que é esse processo ágil e depois como é que é feita a documentação de requisitos. Aí vocês vão ver que é uma forma bem mais simplificada, e vocês vão dizer, não sei por que a professora passou tanta aula mostrando aquela documentação toda, se existe essa forma aqui muito mais simples. Mas aí a gente vai ver durante a aula que não existe uma forma mais certa ou mais errada, que existe uma forma mais adequada dentro de um determinado contexto. Existem contextos que a gente vai utilizar a documentação da forma do processo ágil e ela é extremamente aplicável. Existem contextos que ela não é aplicável e que a gente precisa ir para o processo tradicional. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer essa forma de documentação. Na aula que vem, vocês vão entregar a tarefa que vai ficar, né, que a professora sempre deixa uma tarefa para vocês não esquecerem dela durante a semana. E aí, a gente vai ver as instruções para a terceira avaliação. Então, na aula do dia 8 mais 7, 15, a gente vai ver as instruções para... Depois eu vou escrever isso no mural do Classroom. As instruções para a terceira avaliação. No dia 22 vai ser a terceira avaliação, que vai ser um trabalho muito mais simples do que esse que vocês fizeram para a segunda. E aí, quem já tiver conseguido a média, aí finalizou a disciplina no dia 22. Se, porventura, alguém ficar precisando da prova substitutiva, ela será dia 29. A gente vai trabalhar para ninguém ficar, né? Vocês vão fazer todas as tarefas, vão entregar o trabalho, e a gente não vai precisar no dia 29 da substitutiva, certo? Se vocês fizerem tudo certinho, a gente encerra no dia 22, que aí todo mundo já passou. A nota da primeira avaliação, alguém perguntou lá no grupo, professora, a senhora só colocou da segunda avaliação, não colocou da primeira. Não coloquei, porque ainda vai ter mais a tarefa de hoje. Aí sim, fecha a primeira avaliação que eu falei para vocês, que a primeira era a entrega das tarefas. Era esse ciclo que a gente ficou de faz as tarefas que ficam no final de cada aula, certo? Falando um pouquinho dessas tarefas, eu sei que fica puxado no final de cada aula ter a tarefa para fazer, mas é a forma que a gente encontrou para contornar um pouquinho a questão da gente não estar em sala de aula e não se alongar tanto durante a aula. Numa aula presencial, quase todas essas tarefas que vocês ficam para fazer, elas são feitas na própria aula mesmo. Na aula, eu ministro e passo a tarefa e no final, cada dupla individual apresenta. Se a gente tivesse no individual, seria esse ciclo. Como a gente está no remoto, é necessário a gente deixar essa tarefa até para também não se alongar tanto durante a aula, porque essa aula remota, a gente sabe que não é fácil ficar 1, 2, 3 horas acompanhando. Então, a gente optou por esse modelo, certo? Mas no final da disciplina também vocês vão poder avaliar se essa é a forma mais adequada. Até porque no próximo semestre, pelo que está se encaminhando, vai continuar assim no formato remoto, acredito eu, não sei. Eu só estou imaginando ainda não tive reunião com a coordenação, mas o que eu imagino é que esse próximo semestre a gente ainda deve continuar nessa modalidade. Mas, seguindo em frente, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje? A gente vai conhecer um pouquinho do processo ágil de desenvolvimento, que é uma metodologia de desenvolvimento de software que ela vem crescendo, mas não quer dizer que ela seja mais certa ou mais errada que a forma tradicional de desenvolvimento, certo? A forma tradicional de desenvolvimento é essa que a gente fez até o momento, e que é uma sequência em que existe essa primeira atividade do analista de requisitos, que ele faz toda essa parte de elicitação de requisitos e escrita da documentação.
Quando ele finaliza essa parte da escrita da documentação, é aí que começa o desenvolvimento. Só que ainda não é nesse momento que no processo tradicional vai se começar a programação. Depois de fazer toda essa parte de elicitação de requisitos, começa uma outra atividade que é chamada análise e projeto de software. Inclusive, vocês têm uma disciplina, depois de requisitos, que é análise e projeto de software. Para quem é da turma de 2018, eu acho que já vai fazer no próximo semestre, já tem a oferta de análise e projeto de software. Para quem é da turma de 2019, eu acho que ainda não é, mas que pula um semestre, né? É porque quem está fazendo agora a disciplina de requisitos é porque ela não foi ofertada lá quando ela deveria ter sido, por alguma questão das ofertas. Mas, enfim, aí nessa disciplina de análise e projeto de software, o que é feito? É feito toda a parte de modelagem do sistema. É como se começassem a fazer se a gente fizesse uma analogia com a construção civil, na construção civil, primeiro, tem esse trabalho de conversar com o cliente para ver como ele quer a casa dele. Aí ele vai dizer, eu quero que seja assim, 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 eu quero que tenha 2 quartos, eu quero que tenha uma cozinha, eu quero que tenha, seja de 2 andares, e aí o engenheiro, ele pega todos esses requisitos, que é a mesma coisa que quando a gente, aqui na engenharia de software, faz, só que com o nosso cliente, ele diz tudo como ele quer, e a gente começa a modelar. E aí, só que a gente começa a escrever os requisitos, faz os protótipos de tela, e aí, fazendo analogia lá com a construção civil, a partir desse momento que a gente já sabe o que ele quer, os engenheiros e arquitetos começam a desenhar as plantas, a planta hidráulica, a planta elétrica, a planta de como vai ser realmente a casa. Então, nessa disciplina de análise e projeto de software, é como se fossem feitas as plantas da casa, ou seja, são feitos todos os diagrama de classe, diagrama de estado, diagrama de componentes antes da implementação. Aí, sim, quando está feita toda a parte de requisitos e toda a parte da modelagem, é que começa, de fato, a programação. Então, na engenharia de software, o que a gente faz? Vocês têm essa disciplina de requisitos e depois vocês vão ter uma próxima, que é análise e projeto de software, que é pegar aprender a como pegar esses requisitos que estão escritos, a maioria deles numa forma documental, e fazer a modelagem. Aí vocês vão fazer a modelagem utilizando uma notação chamada UML, que vocês já viram o primeiro diagrama aqui nessa disciplina, que é o diagrama de caso de uso. Esse primeiro diagrama vocês veem aqui na disciplina, e aí os outros diagramas da UML vocês vão ver lá nessa disciplina de análise e projeto de software, seguindo o processo tradicional. E aqui, na aula passada, a gente encerrou essa parte do processo tradicional de requisitos, utilizando o processo de desenvolvimento de software, que a gente chama de processo mais tradicional. Agora, a gente vai ver um pouquinho o processo ágil de requisitos. E dentro do processo, na verdade, corrigindo o processo ágil de desenvolvimento de software. E dentro do processo ágil de desenvolvimento de software, tem uma forma de documentar requisitos, que é uma forma mais simplificada do que a forma que a gente viu até agora. E aí a gente vai ver um pouquinho do contexto, do porquê foi criado esse processo ágil e como é feito a licitação de requisitos, a documentação de requisitos dentro desse processo ágil. Então, esse que é o foco da nossa aula de hoje, é entender essa parte, certo? Então, métodos ágeis em engenharia de software. Por que que começou-se a adaptar o método tradicional para o método ágil? Primeiro, desenvolvimento de software é imprevisível e complicado. Então, vejo que vocês estão numa área que a gente já diz, é complicada, é imprevisível. Mas por quê? Porque ele precisa se adaptar às mudanças. E aí, no geral, as empresas operam em ambiente global com mudanças muito rápidas. Reconhecer e se adaptar às mudanças é imprescindível. Construir o software pela metodologia clássica e perceber que as especificações mudaram durante o processo, isso
causa um grande impacto no desenvolvimento, ou seja, fazer toda aquela documentação que vocês aprenderam a fazer e depois descobrir que, ao longo do processo, quando eu comecei a implementar, algumas coisas mudaram, já não são mais verdades, isso trazia um grande impacto no desenvolvimento de software. E aí, foi criado adaptado um método de desenvolvimento que foi criado de métodos ágeis para tentar suprir essa necessidade rápida de mudança. Para tentar fazer com que não se levasse tanto tempo entre o cliente especificar o requisito dele e ele receber o sistema dele pronto. E aí, qual é a grande diferença dos métodos ágeis? É que no método tradicional, no geral, o desenvolvimento é feito numa sequência, onde primeiro é feito toda aquela documentação que vocês aprenderam a fazer, depois é feita toda a parte de análise e projeto, e depois é que vai ser feita a programação, e o cliente ele só vai receber o software dele quando ele estiver totalmente pronto, ou seja, quando todos aqueles requisitos estiverem implementados. Isso fazia com que levasse mais tempo, porque imagina, fazer a documentação, toda aquela documentação que vocês fizeram, depois fazer toda a parte de análise do projeto, depois desenvolver tudo aquilo, e só depois o cliente ver o sistema que ele pediu, isso fazia com que demorasse muito. Aí, o que o método ágil veio propor? Por que a gente vai esperar todos os requisitos, por que a gente vai esperar toda a parte de análise de projeto, desenvolver o software inteiro e só depois entregar? Qual é a filosofia dele? Dividir para conquistar, aquela velha tática do dividir para conquistar. Então, o software, ele é feito em pequenas partes. Em vez de eu fazer toda a licitação de requisitos dele completamente, e depois de fazer análise, depois implementar e só depois entregar, ele diz, não, façam por parte. Por exemplo, se a gente pensar lá no sistema deixa eu lembrar algum que vocês já apresentaram na aula passada, o sistema lá para ajudar as escolas que ensinam a dirigir, as autoescolas. Eu acho que foi o Felipe que apresentou esse. Aí, no sistema tradicional, o que aconteceria? Teria que fazer todo o levantamento de requisitos, depois toda a análise de projeto, e depois aí implementar tudo e entregar. No método ágil, o que ele propõe? Ver lá da parte da locadora o que eles precisam logo, o que precisa ser entregue logo. O que a gente precisa primeiro é fazer o cadastro dos alunos. Beleza. Faz a licitação de requisitos só daquela parte e já vai implementar aquela parte. Depois volta-se, agora eu quero fazer a parte do agendamento de aula. Aí faz a licitação de requisitos e aí gera a versão 1.1 do sistema, agora que já tem o cadastro de aluno e agendamento de aula. Depois foca-se na parte das provas, agendamento das provas e controle. Aí já faz de novo todo aquele ciclo do desenvolvimento e gera a versão 1.3. Então, o que o método ágil faz? O coração dele é dividir tudo em pequenas partes, em uma série de incrementos, e fazendo entregas parciais do sistema, mas assim, ele já entra logo no ar. Por exemplo, ele faria o cadastro de usuário, só tem aquilo, mas eu já tenho uma versão dele, já posso começar a utilizar. Agora eu vou fazer a parte do agendamento de aula. Aí, já coloco no ar só com aquilo. Então, eu vou desenvolvendo em pequenas partes e vou incrementando o sistema. Para quem, vocês são muito novos, eu acho que, não sei se vocês começam, mas eu acho que alguns começaram a usar o WhatsApp logo na primeira versão dele. Eu lembro que deve ter sido lá por 2013, 2014, a primeira versão lá do WhatsApp. Para quem lembra, ele era muito mais simples do que é hoje. O que tinha ali era a possibilidade de conversa em grupo, mas essas questões, funcionalidades, por exemplo, como apagar mensagem, como envio de arquivos, elas foram acrescentadas depois. No primeiro momento, o WhatsApp era só uma ferramenta que permitia troca de mensagens, bem simples.
E aí, com o tempo, ele foi sendo incrementado. Mas o objetivo principal dele era permitir troca de mensagens, e assim que ficou pronto, e essa parte eles lançaram. E aí, com o tempo, vai surgindo atualizações. E vocês podem perceber que, com o tempo, vira e mexe, tem uma nova versão que traz novas funcionalidades. É muito provável que o método de desenvolvimento dele seja um método ágil, que é o quê? Eu faço logo, entrego logo o coração do sistema. Toda a parte dos acessórios eu deixo para ver depois. Isso implica que até a própria análise de requisitos, ela não é feita toda no momento. Eu não tenho a preocupação de descobrir todas as funcionalidades que o sistema tem e documentar tudo num primeiro momento. Eu tenho a preocupação de ver logo o principal, o que o sistema tem que ter, e vou escrever esses requisitos de uma forma muito mais simples. Vocês vão ver que não é... dessa forma, eu não detalho tanto assim requisitos, certo? Então, ele tem menos ênfase nas definições de atividade e mais na pragmática e nos fatores humanos. O que quer dizer isso? É que eu não tenho tanta ênfase na parte da documentação, não, quando eu utilizo o método ágil. Eu tenho um conjunto de pressupostos que precisam ser atendidos para que eu possa utilizar essa metodologia. Ou seja, em vez de documentar tudo, eu preciso ter o cliente perto de mim, porque eu não vou escrever tudo o que ele quer, eu vou consultá-lo. Ele vai ter que fazer parte, de certa forma, da equipe de desenvolvimento. Por quê? Porque eu vou escrever menos e vou logo para a parte do desenvolvimento. Até a parte da prototipação, que vocês viram, de fazer aquele protótipo de telas e validar, isso não existe muito no método ágil. No método ágil, o protótipo já é o que a gente já, no mínimo, ele é aquele protótipo evolucionário, que eu não vou jogar fora. Eu já vou começar a fazer as telas, mostrar para ele assim que ele quer, e aí eu vou continuar e fazer aquela tela funcionar. Eu não jogo fora. Mas aí cabe esclarecer que também ágil é diferente de rápido, não necessariamente porque eu estou seguindo o processo ágil vai ser extremamente rápido. Na verdade, ele vai seguir essa metodologia de dividir por partes do cliente, ele vai receber primeiro uma versão do sistema, mas não necessariamente quando a gente computar o todo é mais rápido do que o tradicional. Ou seja, quando eu terminar todas as entregas, pode ser que seja o mesmo tempo se eu esperasse a única entrega do processo tradicional. Mas a vantagem é que eu começo a usar o meu sistema antes. Por quê? Porque eu já vou ter logo uma versão com as funcionalidades principais dele. Aí, antes, existia-se uma visão, até os anos 90, início dos anos 2000, que eu tinha que ter um planejamento cuidadoso do projeto, que a qualidade da segurança ela precisava ser formalizada, que eu tinha que utilizar muitos métodos de análise de projeto, apoiados por ferramenta case, que eu tinha que ter um processo de software rigoroso e controlado, que eu tinha que documentar tudo, e que eu tinha que levar muito tempo concentrada na parte do processo. O que o método ágil veio propor foi peraí, vocês estão levando muito tempo para ter uma entrega. Por exemplo, o sistema de uma aeronave moderna, eles podem demorar 10 anos da especificação até a implantação. Só que o método ágil, ele vai mudar aqui? Não. Por quê? Porque provavelmente, para fazer um sistema de uma aeronave, como ele é muito delicado, como tem um conjunto de riscos grandes, se eu cometer um erro ali, eu posso fazer com que um avião caia, o método ágil ele não vai mexer nisso. Ele não vai dizer que está errado fazer essa documentação tão grande para um sistema de uma aeronave. Só que ele vai dizer está errado fazer uma documentação tão grande e fazer alguém por exemplo, que contratou o desenvolvimento de uma lanchonete, que é algo muito mais simples, esperar muito tempo para receber o sistema dele, ter aquela documentação tão vasta sobre esse sistema de lanchonete que talvez seja um sistema mais simples. Então, o método ágil, ele vem questionar não tudo, ele não diz que está que desenvolver aquele conjunto de documentações é errado para todo o sistema, mas ele diz que para determinados sistemas não precisa fazer tudo aquilo.
Então, aqui que ele diz, o problema surge quando se aplica essa abordagem em sistemas corporativos de pequeno e médio porte. Então, ele diz assim, olha, para sistemas de grande porte é ok vocês fazerem essa documentação. Se vocês estiverem fazendo um sistema bancário que precisa ser muito bem definido, que tem que ter as regras todas documentadas, ok vocês fazerem assim. Agora, se vocês estiverem fazendo um sistema que vai ser um aplicativo para o gerenciamento de pedidos lá do restaurante universitário, vocês fazerem essa documentação toda e fazer o cliente esperar tanto, talvez não seja tão bom assim. Vocês gastam mais tempo em análise de como o sistema deve ser construído do que programar e testar. A insatisfação com essa abordagem pesada levou em 90 uma grande quantidade de desenvolvedores a propor os métodos ágeis. Essa filosofia ela é refletida no Manifesto Ágil. Então, quando foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, na verdade, para ser mais exato, em 2001, 17 grandes pesquisadores da área, eles criaram esse Manifesto Ágil e disseram assim, olha, isso que vocês estão fazendo está levando muito tempo para entregar o sistema para o cliente. Existem maneiras melhores de desenvolver software fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazê-los. E eles, dentro desse Manifesto Ágil, eles colocaram 12 princípios ali. Depois vocês vão poder ler mais detalhes, mas os principais. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua do software. Aceitar a mudança de requisitos mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagem competitiva. Entregar software funcionando com frequência. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. O método ele é mais eficiente e eficaz. Enfim, eles colocaram 12 princípios ali para dizer que vocês precisam mudar a forma que vocês desenvolvem o sistema. E se vocês seguirem o processo ágil, vocês precisam se preocupar aqui com esses 12 itens. Vocês precisam ter simplicidade, as melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de times auto-organizáveis. Enfim, eles criaram 12 princípios que visavam nortear as equipes que optassem pelo desenvolvimento ágil. Para fazer o desenvolvimento ágil, foram criados um conjunto de modelos que todos eles são diferentes, mas que eles têm como princípio esses 12 itens aqui do Manifesto Ágil. Dentre eles, o desenvolvimento de software orientado a características, o desenvolvimento de software utilizando o método dinâmico de desenvolvimento, o Scrum, que é um dos mais conhecidos, XP, Crystal, ASD e uma série de outros que são criados ao longo do tempo. Várias empresas que a gente conhece, elas já utilizam os métodos ágeis, como Google, Yahoo, a Microsoft, sendo que o mais conhecido é o Scrum. O Scrum ele é um método de desenvolvimento de software ágil. Existe até uma certificação, se eu não me engano, para você ser um gerente de projetos Scrum, é uma certificação de 3 dias. Eu já fiz, mas já tem tanto tempo que eu nem lembro, mas era por aí. E o que é esse Scrum? É um modelo ágil de gestão de projetos. O conceito mais importante chama-se de sprint ou ciclo. O que é essa sprint ou ciclo? É cada etapa de desenvolvimento onde o cliente recebe algo que ele possa usar. Ele teve origem na indústria automobilística, então quem começou a utilizar não foi nem para desenvolver software, foi para desenvolver carro. Foram as empresas lá do Japão, Toyota, esqueci o nome da outra, Honda, que eles utilizavam esses ciclos de entregas mais rápidas, mas para desenvolver carro. E aí, o pessoal do software olhou e disse, olha, isso aqui funciona para carro, acho que funciona também para software. E adaptou e criou essa metodologia que é o Scrum, certo? O que tem que ter quando você utiliza essa metodologia de software do Scrum? Existem 3 perfis principais. O Product Owner, ou dono do produto, que a gente vai já ver, ele é como se fosse o nosso cliente
Ou ele é o cliente, ou ele é o analista de requisitos, só que ele é o analista de requisitos que entende muito bem o que o cliente quer. Ele é a pessoa que representa todo o conhecimento acerca do produto que vai ser desenvolvido. O Scrum Master é um nome bonito, mas é como se fosse o líder de projeto, o gerente de projeto, é o chefe, é quem coordena. E o Scrum Team, que é a equipe de desenvolvimento em si. Então, o Product Owner, ele é responsável pelo projeto, ele indica quais requisitos são os mais importantes em cada etapa, ele é responsável por conhecer e avaliar as necessidades do cliente, ele é o novo analista de requisitos. Então, o Product Owner é um nome bonito para analista de requisitos dentro de... Quando a gente estiver utilizando o processo ágil de desenvolvimento, aí vocês não vão ser analista de requisitos. Vocês vão ser Product Owner, o nome mais bonito, né? Mas, na verdade, é a pessoa que está ali e sabe como o cliente tem que ser feito. Ele sabe como o cliente tem que ser feito, desculpa, como o produto tem que ser feito. Ou ele é o próprio cliente, ou ele é o próprio cliente em si, ou ele é uma pessoa que interage com o cliente e sabe muito bem o que o sistema tem que fazer. Só que aqui no papel de Product Owner, ele não é exatamente aquela pessoa que documenta tudo em papel, como a gente viu até agora. Ele é a pessoa que sabe exatamente que sistema tem que ser feito, ele já deve ter participado de várias entrevistas com o cliente, mas não necessariamente ele documentou aquilo, utilizando tudo aquilo que a gente viu, documento de visão, protótipo, não. Ele sabe, está na cabeça dele, o que tem que ser feito, certo? Mas, ter documentado, provavelmente não, porque na metodologia ágil, tem-se a visão que fazer aquele excesso de documentação é um gasto de tempo que talvez seja desnecessário. Então, essa é a pessoa que foi lá com o cliente, entendeu exatamente como ele quer, ouviu, internalizou aquilo, fez as anotações devidas, mas ele não, é muito provável que ele não tenha construído aquela documentação toda, não. O Scrum Master, ele não é gerente, não é líder. Como assim? Se agora a senhora falou que ele era. Ele não é exatamente, mas ele exerce esse papel. Ele é um facilitador, conhece bem o modelo, ele é solucionador de conflitos. Por que ele diz aqui que não é o gerente, não é o líder? Porque, segundo a metodologia ágil, o Scrum Master ele é uma pessoa que ele está ali no time, ele coordena aquilo, mas ele não vai mandar em ninguém. Porque dentro da filosofia ágil, a equipe ela é autogerenciável, ou seja, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, esse time Scrum, que é a equipe, ele não necessariamente é dividido em papéis, analista, designer, testador. Todos interagem para desenvolver o produto em conjunto, recomendado equipe de 6 a 10 pessoas. Se a gente utiliza a metodologia ágil, tem uma característica também, que é o quê? No processo tradicional, eu tenho os perfis, eu tenho o analista de requisitos, eu tenho o designer, o projetista, eu tenho a pessoa que faz as telas, eu tenho a pessoa que programa, eu tenho o testador, e cada pessoa ela exerce aquele papel. Uma das premissas da metodologia ágil é que as pessoas, elas fazem tudo, ou seja, a pessoa que escreve um requisito, ela também programa, ela também faz um modelo de banco de dados, ela também testa, ou seja, eu não tenho perfil fixo, eu sou multitarefa. Ele é recomendado a equipe de 6 a 10 pessoas. Por quê? Porque equipes maiores fica difícil utilizar a metodologia ágil, já que eu não tenho tudo documentado. A premissa quando se utiliza a metodologia ágil para desenvolver é que eu tenho um time pequeno, que todos estão ali juntos, que um pode perguntar para o outro, e que eu não tenho um chefe ali dizendo, você tem que fazer isso, e que eu também não tenho um analista de requisitos documentando tudo. Eu tenho o cara lá, o Product Owner, que sabe o que tem que ser feito, e ele me fala. Quando eu tenho dúvida de como vai ser a tela, eu não consulto o documento. Eu chamo essa pessoa que conhece como tem que ser, e ela vai me dizer. Então, se for uma equipe muito grande, como eu não tenho tanta documentação assim, fica difícil gerenciar, fica difícil saber o que tem que ser feito. Outro conceito na metodologia ágil é o Product Backlog.
É um nome bonito também, mas nada mais é de que uma lista contendo as funcionalidades a serem implementadas em cada projeto. Ou seja, o Product Backlog são os requisitos do sistema. É tudo que eu tenho que fazer. Só que não precisa ser completo. Lembrando que se a gente estivesse utilizando o processo tradicional, eu teria toda aquela documentação que vocês aprenderam a fazer. Aqui não. Aqui eu tenho uma lista de funcionalidades no formato de história de usuário, que a gente vai já ver o que é o formato que é documentado requisitos aqui na metodologia ágil. Não precisa fazer um levantamento inicial excessivamente superficial, ou seja, eu não preciso aqui ter por alto aquelas funcionalidades, mas eu também não mergulhei exatamente em como vai ser. Ele tentar obter do cliente o maior número possível de informações sobre suas necessidades. Ou seja, eu fui lá, conversei com o cliente, tentei entender o que ele quer. Isso quem faz é o tal do Product Owner, né, o PO, né? E aí ele vai documentar isso no formato de requisito de usuário, e só que ele não vai entregar para a equipe. Ele vai estar lá junto com a equipe, ele não vai só entregar aquela documentação. E qual é o formato desse Product Owner? Eu tenho o nome da funcionalidade, eu tenho que dizer o que ela vai fazer. Por exemplo, eu tenho aqui uma funcionalidade de depósito. O que ela faz? Tem que logar, tem que abrir a página de depósito, eu tenho que depositar, eu tenho que ir para a página de saldo e verificar que ele aumentou em R$10. Assim que eu demonstro essa funcionalidade de depósito. E aí, aqui, vocês vão já ver que a gente documenta de uma forma muito mais simplificada, que é através das histórias de usuário. As histórias de usuário, podemos definir e organizar os requisitos de um sistema utilizando histórias de usuário. User Stories, ou histórias de usuário, são artefatos de desenvolvimento utilizados em sistemas geridos... Só um instante aqui, fiquei com medo de ter caído. Desculpa, gente, que eu achei que a internet tinha caído, que eu estava falando sozinha, porque eu estava projetando, já vi que não caiu. Então, seguindo, as histórias são foco nos objetivos do usuário e como o sistema alcança esses objetivos. Então, elas fracionam os requisitos para que seja possível estimar o esforço. São descrições simples que descrevem uma funcionalidade. É recomendado que sejam escritas seguindo o ponto de vista do usuário. Devem ser curtas, simples e claras. Devemos conseguir escrevê-las em um simples e pequeno cartão, conhecidos como User Index Cards. Se não há espaço para escrevê-las em um cartão, é porque devemos refiná-la e as dividir em outras histórias de usuário. O que é isso? Vocês já viram... Provavelmente vocês já viram um quadro cheio de post-it. Nessas imagens que mostram a equipe de desenvolvimento, a filosofia a filosofia do Scrum e da história de usuário é assim. Você precisa conseguir escrever o seu requisito em um post-it como esse. Se você não conseguir escrever a funcionalidade em um post-it como esse, significa que você precisa dividir. Então, essa é a primeira filosofia. Aqueles documentos grandes que a gente escreveu, não é a forma de documentar se eu estiver seguindo o requisito ágil. Se eu estiver seguindo o requisito ágil, eu tenho que conseguir escrever o meu requisito em um post-it como esse aqui. Vocês estão vendo. E como assim? Como é que eu escrevo o meu requisito num post-it como esse? Basicamente, uma história de usuário é isso aqui. Exemplo, como um vendedor responsável pelo setor de livros, eu quero procurar por livros filtrando por nome, para que seja possível verificar se o livro X está disponível para pronta entrega. Isso é o exemplo de uma história de usuário. E, basicamente, a história de usuário, esses itens em azul, eles são fixos. Ou seja, toda história de usuário começa assim, como um, aí eu tenho que dizer o papel da pessoa, ou seja, como um vendedor responsável pelo setor de livros, como um aluno, como um administrador. Logo em seguida, do comum que é fixo, vem o papel. Eu vou dizer quem faz aquilo. Eu quero. Aí aqui
eu vou dizer qual é a funcionalidade que eu quero. Nesse caso, procurar por livros filtrando por nome. Para que seja possível, esse aqui é fixo também. E aí eu vou justificar aquela funcionalidade. Então, ator, o proprietário da user story. De forma simplista, é o usuário, o interessado naquela funcionalidade. Mas é recomendado descrever de forma específica quem é o ator, para que seja mais fácil identificar o contexto na história dentro do sistema. Então, como aí aqui eu vou dizer o ator. A ação é o que o ator quer fazer. Utilizando aquela ação, ele espera alcançar seu objetivo dentro do sistema. Aqui, no caso, o ator vendedor quer procurar por livros filtrando por nome. E aí vem a funcionalidade em si. É o que o ator espera que aconteça ao realizar a ação, ou seja, é o resultado de executar a ação segundo a ótica do ator. Também pode ser visto como justificativa. Então, eu quero procurar por livros, qual é a funcionalidade, qual é a ação que ele quer fazer, procurar por livros, para que seja possível verificar se o livro X está disponível para pronta entrega, ou seja, isso aqui é a justificativa. Então, escrever no formato de história de usuário tem uma estrutura. Começa sempre com a estrutura comum, depois, aí em seguida eu digo quem é o ator, né? O que ele quer fazer e o porquê. Mais exemplos. Como um cliente, eu quero ver os filmes disponíveis para locação, para que eu possa alugá-lo. Como um cliente, eu quero ver os filmes disponíveis para locação, para que eu possa agendar uma reserva na data X. É assim que eu documento requisitos quando eu utilizo o método ágil. Vejo aqui que é isso aqui que vai estar. Então, é por isso que eu preciso ter dentro da equipe a pessoa que é o PO, que vai me dizer exatamente como é o sistema, porque eu tenho só isso. Então, eu sei aqui que eu tenho que ter uma funcionalidade de locação, né? Eu tenho que ter uma funcionalidade de agendamento, mas como é essa funcionalidade? Que campos tem que ter? Como é a tela? Eu não sei. Os meus requisitos, eles estão todos documentados dessa forma. Eu sei o que ele tem que fazer, mas eu não sei exatamente como ela vai se comportar. Então, como um cliente de negócio, eu quero ver a promoção de passagens aéreas. Como um cliente de negócio, eu quero comprar passagens aéreas. Como um cliente de negócio, eu quero pagar com o meu cartão de crédito corporativo o valor das passagens aéreas. Como um cliente de negócio, eu quero escolher o assento que melhor me convier. Como cliente de negócio, eu posso realizar pelo meu smartphone o check-in para otimizar meu embarque. Então, isso aqui é a forma que eu estou documentando o sistema de venda de passagens aéreas. E aí, eu recebo isso aqui. Eu já sei que eu tenho algumas funcionalidades. Eu tenho que ter a funcionalidade de promoção, eu tenho que ter a funcionalidade de venda, eu tenho que ter a funcionalidade de pagamento. Mas a forma que eu documento requisitos são com essas histórias aqui. E aí, vejam que é escrito de uma forma simples, porque é aquilo que a gente viu no slide anterior. Ele tem que caber num cartão como esse. Então, eu tenho que poder escrever aqui, ó, como um aluno, se a gente estiver pensando no SIGA, eu quero, o que eu quero? Visualizar meu histórico. Meu histórico. Para quê? Aí eu continuo a frase. Para que possa saber minhas notas. Então, aquela funcionalidade do SIGA de emitir histórico, ela seria escrita aqui dessa forma. Ela seria documentada dessa forma aqui. E aí eu teria um quadro, e eu, no geral, essas equipes que usam essa metodologia, elas têm um quadro e elas pregam os post-its, até manual mesmo, assim, nos quadros. E aí elas sabem as funcionalidades que o sistema tem que ter. Então, basicamente, é essa documentação que eu tenho quando eu sigo a metodologia ágil. Então, exemplo de história de usuário para o portal de educação. Aqui eu tenho, isso, é fazer um cartão e escrever. A boa prática que ele põe. Use cartão padrão 9x15, que são aqueles post-its, para escrever as histórias de usuário.
Este tamanho de cartão ajuda a manter a história pequena e objetiva. Então, por que eles orientam que a gente utilize os cartões? Porque a gente tem um limite do tamanho dele para não escrever muita coisa. Aí, aqui mais um exemplo. Como estudante, eu quero ver o calendário de aula no portal da faculdade, para que seja possível ver minha agenda. É isso. Documentar a história de usuário é seguir essa estrutura. Eu tenho que dizer o quem, como cliente, o que eu quero fazer e o porquê. Sempre me preocupando em fazer a história de usuário nessa sequência. Como o cliente, o que eu quero fazer e o porquê eu quero fazer. Então, a ferramenta indispensável para a história de usuário são esses cartões, para que seja possível escrever. Para trabalhar com história de usuário, o que acontece? Então, basicamente, eu documento os meus requisitos assim. Aí, antes de iniciar o desenvolvimento, ou seja, antes da equipe começar a implementar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar cada história dessa e dividir em tarefas. Cada tarefa ela deve representar um passo, que deve ser concluído em até um dia de trabalho para finalizar a funcionalidade contemplada naquela história. Um ponto importante a ser considerado ao estabelecer as tarefas de uma história é que, idealmente, toda a equipe deve trabalhar no desenvolvimento dela. Dessa forma, todos podem compartilhar o conhecimento relacionado àquela história e a produtividade da equipe também aumenta. Então, isso aqui, seguindo a metodologia do Scrum, o que ele diz? A equipe vai pegar um cartão daquele que tem a história e vai dividir aquela história em tarefas. E cada tarefa que ela colocar, ela tem que ser concluída no máximo em um dia de trabalho. Uma história daquela, ela pode ser dividida em várias tarefas, e cada tarefa não pode passar de um dia de trabalho. E toda a equipe deve trabalhar nessa história, que eles acreditam que assim a produtividade aumenta. Então, como é que faz isso? Como é que quebra essa história do usuário em tarefas? Aqui a gente tem um exemplo. Aí tem uma história que diz assim: como um cliente de negócio, eu quero consultar apartamentos pelo web para facilitar a reserva. Então, a história é essa. Eu tenho um cliente de negócio, esse é o requisito, né? Eu quero poder consultar o apartamento e reservar. Só que aí, a equipe de desenvolvimento já sabe o que eles têm que fazer, uma consulta de apartamentos pelo web. Essa é a tarefa maior. Dentro dessa tarefa maior de fazer consulta de apartamento pelo web, tem as subtarefas: fazer a interface do usuário, criar componente de validação, integrar com o sistema de reservas, executar testes unitários, executar testes de aceitação. E aí, cada uma dessas tarefas aqui, eles vão fazer parte do que se chama nessa metodologia de sprint backlog, ou seja, a lista de tarefas que a equipe precisa fazer. Aí, vejam aí, o que eu tenho do requisito é isso aqui, é só isso. Quais são os campos que tem nessa consulta de apartamento? Eu não sei. Como é a interface do usuário? Eu não sei. O PO só me anotou isso aqui. Aí eu preciso perguntar para ele sempre. Eu preciso que ele esteja dentro da equipe para ele me falar. Eu não tenho isso aqui documentado, eu tenho só as histórias de usuário. Depois, o que eu faço? Eu pego essas atividades aqui, todas elas, e coloco no que a gente chama de quadro Kanban. O que é um quadro Kanban? No conceito da sprint, é um quadro que eu divido entre as tarefas que precisam ser feitas, né? As tarefas que precisam ser feitas, ou seja, as tarefas para fazer, as tarefas que estão em andamento e as tarefas concluídas. E aí, o que a equipe faz? Ela vê o que ela tem que fazer. Se esse quadro Kanban aqui for manual mesmo, for algo visual, eu vou lá, quando eu começo a fazer aquela atividade, eu tiro ela daqui do para fazer e coloco ela em andamento, e quando eu termino, eu coloco ela aqui em concluído. E assim é gerenciado o trabalho de desenvolvimento. Isso é feito, gente, para cada ciclo de desenvolvimento, que aqui no Scrum isso é chamado de sprint, certo? E aí, no final, eu tenho que fazer uma reunião com essa equipe, verificar o que foi feito, e aí eu parto para a nova sprint. E ainda faço uma reunião, que eles chamam de retrospectiva, que é para ver o que ocorreu de problema durante a execução daquelas atividades.
Além disso, se você utiliza a metodologia Scrum, ele diz que você tem que fazer reuniões diárias, chamadas de daily Scrum, que elas têm um objetivo. Cada membro da equipe tem que dizer o que ele fez no dia anterior, o que ele vai fazer no dia seguinte e se ele tem algum impedimento. Além disso, seguindo essa metodologia, essas reuniões elas têm que ser rápidas e elas têm que ser em pé. Por que ela tem que ser em pé? Porque ficar em pé cansa. Então, você, em pé, não vai fazer uma reunião de 2, 3 horas. Você vai fazer de 15, 20 minutos. No geral, essas reuniões são feitas em frente ao quadro de anotações. Nesse quadro de anotações tem o quê? Tem as histórias de usuário e as tarefas. E cada um vai dizer o que fez e vai trocar, se já tiver terminado a sua atividade, vai pegar outra aqui para colocar em andamento. E assim é feita a gestão de desenvolvimento utilizando essa metodologia do Scrum. Então, basicamente, a metodologia do Scrum ela tem alguns conceitos. Um é o Product Backlog, que é o quê? É a lista das tarefas que tem que ser feitas. Como eu sei as tarefas que eu tenho que fazer? Eu pego cada história de usuário e, a partir da história do usuário, eu divido as tarefas. Eu tenho a sprint, que é o tempo de desenvolvimento que eu vou levar para fazer um conjunto de funcionalidades que eu vou definir que fazem parte daquela sprint, ou seja, eu vou pegar um conjunto de histórias de usuário e vou dizer, essas histórias de usuário aqui eu vou atender nessa sprint. E aí eu defino o tempo dessa sprint, que pode se variar no máximo de 2 a 4 semanas. E tem os conceitos que a gente já viu. Para utilizar o Scrum, eu tenho que ter o Product Owner, que é o dono do produto, que é a pessoa da equipe que sabe o que tem que ser feito. Eu tenho que ter a minha equipe Scrum, sendo que nessa minha equipe Scrum são pessoas que elas não têm um papel fixo, elas vão fazer o que tem que ser feito, ou seja, elas são multitarefas. Eu tenho que ter o Scrum Master, que é o cara que coordena tudo isso. Além disso, ele diz que eu tenho que ter algumas reuniões, né, de planejamento, as diárias, e eu tenho alguns artefatos, sendo que o principal dele é o Product Backlog, que são as minhas tarefas que eu tenho que fazer, que essas tarefas, elas vêm a partir das minhas histórias de usuário. Beleza, então, professor, eu gostei muito desse método aí, eu não quero mais fazer nada daquela documentação que a senhora ensinou, que eu achei que é a maior perda de tempo, que é muito mais fácil eu fazer com história de usuário, que eu só vou escrever lá, como um fulano de tal, eu posso, para tal coisa. Eu não sei por que eu perdi 2 meses de disciplina escrevendo toda aquela documentação. Quando a gente é apresentado a isso, no geral, a gente tende a pensar assim, né? Só que por que isso não é tão verdade assim? Porque os métodos ágeis, eles não se adaptam a todas as situações. Existem muitas situações que não dá para utilizar. Se eu tenho equipes grandes e espalhadas geograficamente, ou seja, eu tenho uma equipe que está aqui, eu tenho uma equipe que está em São Paulo, eu tenho uma equipe que está lá nos Estados Unidos, é difícil utilizar métodos ágeis. Por quê? Porque não vai estar junto. Eu não vou conseguir tirar dúvida, eu não vou conseguir perguntar para o PO na hora que eu preciso como é que tem que ser aquela tela. A comunicação, ela é um valor fundamental dentro do método ágil. E se eu estiver disperso geograficamente, isso pode ser algo difícil. Aí a gente pode dizer, professora, mas agora não, agora é tudo remoto, eu posso utilizar, se eu tiver alguma dúvida, eu posso fazer um Meet, eu utilizo ali o Google Meet e aí resolve tudo. É uma forma de minimizar, mas não não vai resolver tudo. Quando eu tenho essa minha equipe junta, trabalhando todo mundo ali junto e misturado, como dizem, é muito mais fácil utilizar o método ágil. Situações onde o feedback é demorado. Ou seja, a gente viu que o método ágil, ele pressupõe que eu tenho uma pessoa ali na equipe que sabe tudo que tem que ser feito. Só que, se eu não tiver isso, não dá para usar o método ágil. Se, por exemplo, o meu cliente é uma pessoa que eu não consigo falar com ele o tempo inteiro, e que nas reuniões eu não consegui saber exatamente tudo que tem que ser feito, é melhor utilizar o método tradicional. Porque no método tradicional, eu documento o máximo de informações possíveis, mostro para o cliente, ele me dá o de acordo. E aí eu faço de acordo com o que está no papel. Eu não preciso toda hora estar consultando ele. Então,
Situações onde eu tenho feedback difíceis, que vai ser, se eu tiver uma dúvida, como é que funciona aquela tela? Eu não tenho de imediato a resposta dele, vai levar 2, 3 dias para ele me responder. Não é legal utilizar método ágil nessa situação. De novo, programadores espalhados em ambientes físicos distantes e sem comunicação eficiente também não é bom. Porque vocês viram que uma história de usuário daquela, o ideal é que ela seja feita por toda a equipe. Se eu não tiver todo mundo trabalhando ali e conversando, e tirando a dúvida um do outro, e junto na hora de fazer a sincronização, o merge, não é tão fácil assim, não é ideal. Aí volta-se para o tradicional. Sistemas que precisam passar por regulamentação. Então, imagine que eu vou ter que fazer um sistema que vai atender um hospital, que vai atender a Anvisa, que vai atender vai ser o software que controla um avião, o software que controla o diagnóstico de um aparelho de ultrassom, de um aparelho de tomografia. Vejam que eu tenho um contexto muito delicado. Eu preciso garantir que eu fiz de acordo com todas as normas, eu preciso garantir que está implementado de acordo com o requisito, e que o requisito descreve tudo o que tem que ser feito. Sistemas que precisam passar por regulamentação também não é adequado utilizar o método ágil. Por quê? Porque eu não documento tanto. Ele vai dizer, por que você fez esse cálculo dessa forma? Não sei, eu recebi só uma história de usuário ali que diz que eu tinha que fazer um cálculo, eu perguntei ali para o PO, ele me disse como era o cálculo, e eu só fiz implementar. Onde é que está registrado isso? Não está. Então, não é ideal utilizar o método ágil. Sistemas que eu preciso, que eu preciso garantir que eles funcionam de acordo com o padrão, que eles funcionam de acordo com uma normatização, com uma regra muito bem definida, o método ágil não é o mais adequado, certo? Então, se eu preciso trabalhar com sistemas que eles têm questões de atendimento de leis muito cruciais, de atendimento de regras muito delicadas, não é o método ágil, é o método tradicional mesmo, onde vocês viram que a gente documenta as regras de negócio, documenta o caso de uso, documenta cada passo a passo, aí não tem jeito. Aí é ir para o método ágil, para o método tradicional mesmo. Sistemas embarcados. E o que são sistemas embarcados? É qualquer sistema que ele fica encapsulado dentro de um dispositivo, de um computador pessoal, um sistema ali que controla a temperatura da geladeira, por exemplo, é um sistema embarcado. Um sistema que controla ali o semáforo, é um sistema embarcado. Um sistema que controla ali a parte do piloto automático de um avião, é um sistema embarcado. Esses sistemas, eles têm regras muito bem definidas de comportamento, de como eles devem ser utilizados. Então, nesse caso, não é adequado utilizar o método ágil de desenvolvimento. Por quê? Porque vocês precisariam ter regras muito bem definidas de qual é o comportamento daquele sistema. Nesse caso, sistema de modelagem ágil é mais adequado. Então, qual é a lição que a gente tem que levar na hora de escolher qual é a melhor forma de documentar o sistema? A gente precisa entender o contexto. Ou seja, eu tive uma ideia, eu quero criar um aplicativo aqui que eu sei que vai revolucionar. Aqui eu vou ganhar muito dinheiro se eu fizer esse aplicativo aqui, que vai ser um aplicativo que as pessoas vão utilizar para fazer compras aqui em Santarém. Eu preciso lançar super rápido antes que alguém lance esse aplicativo. Eu vou fazer toda aquela documentação que a gente aprendeu a fazer até hoje? Não, porque não é necessário, porque sou eu que vou implementar. No máximo, eu vou criar umas histórias de usuário ali para me guiar, para eu saber quais são as tarefas que eu tenho que fazer. Agora, eu trabalho na Samsung, que ela desenvolve sistemas embarcados para televisão, para o celular, para todos os eletrodomésticos que são vendidos ali. Provavelmente, cada sistema daquele tem regras muito bem definidas.
Eu preciso documentar aquelas regras de negócio para que na hora dos testes eu consiga verificar se ele atende a todas as regras. Eu preciso documentar todas as funcionalidades, saber quem são os atores, descrever cada funcionalidade, descrever o comportamento do passo a passo da minha aplicação. Aí eu não vou utilizar requisito ágil, porque no requisito ágil, o meu template é esse aqui, é fazer a documentação utilizando cartões como esse, utilizando Portit, e depois colocando ali num quadro tudo que o sistema tem que fazer. Aí, a utilizar isso em um sistema que precisa ter padrões e regras muito fixas, não. Então, o que vocês têm que saber como analista de requisitos? Vocês vão escolher a forma de documentação de acordo com o contexto que vocês estão inseridos. Se é uma equipe, é uma startup que está começando agora, que pegou uma demanda, que está ali todo mundo junto, é uma equipe pequena, de 5 pessoas, está todo mundo com objetivo, todo mundo sabe fazer de tudo um pouco. O meu cliente está ali perto, qualquer hora ele pode estar aqui. Eu tenho dentro da equipe uma pessoa que conhece muito do produto que vai ser desenvolvido, eu não tenho por que fazer o processo tradicional. Eu não vou passar 2, 3 semanas fazendo aquele conjunto de documentação. Agora, se eu estou trabalhando numa empresa tradicional, ou se eu estou desenvolvendo um sistema muito delicado, se eu fui contratado ali pelo banco para dar manutenção no sistema dele, é um sistema delicado, que não pode errar, que eu não posso fazer uma transferência errada, que eu tenho que mostrar detalhes como ele funciona, eu também não vou criar a história de usuário para descrever, certo? Então, existem formas e formas de fazer desenvolvimento. A tradicional é aquela que a gente aprendeu até a aula passada, e veio a ágil com o intuito de dizer, peraí, não é bem assim, não dá também para eu pegar e fazer essa documentação toda para qualquer sistema, estou levando muito tempo, o meu cliente está ficando chateado porque ele demora muito a receber, e quando ele recebe, quando ele vai propor uma mudança, eu nem aceito, porque eu digo assim, olha, estou deste de acordo aqui nessa documentação e eu não vou mudar nada não, vou fazer de acordo com essa documentação. Então, e isso começou a chatear também, isso começou a dar problema no desenvolvimento. E aí o que se viu foi isso, é que não dá para, não é 8 ou 80, eu tenho que verificar o que melhor se aplica dentro de determinada situação, certo? Dúvidas? Entenderam esse assunto novo? Vocês estão aí ainda? Então, em resumo, é um método para simplificar o trabalho. Oi, Yuri. Em suma, é só Yuri, você pode repetir? Você está me escutando? Está um pouquinho ruim o áudio, Yuri. Mas pode falar. Está me escutando agora? Tô. Então, em suma, é só um novo método para agilizar a entrega da documentação do usuário. Na verdade, a entrega do produto do usuário, né? O produto do usuário. Aqui, se eu seguir esse, eu não vou documentar muito, não. Eu vou fazer de uma forma muito mais rápida. Isso. Aí, se a gente tivesse agora em sala de aula, o que eu ia pedir? Como eu costumo fazer no presencial? Eu levo vários pacotes de Portit, né? E aí eu peço para as equipes se reunirem e fazer na forma de história de usuário o sistema que eles trabalharam na aula na avaliação anterior. Só que, de novo, a gente não está em sala de aula, né? A gente vai precisar adaptar. Eu queria poder estar em sala de aula, entregar os Portit para vocês e pedir para vocês fazerem as histórias de usuário do sistema que vocês fizeram na segunda avaliação. Infelizmente, isso não é possível no momento. Então, o que eu vou pedir agora como tarefa que vai ficar para vocês, tá? Possibilidade 1, vocês vão escolher como vocês preferem fazer esse exercício. Eu deixei lá na tarefa esse documento aqui, deixa eu ver se já carregou, que é o modelo
onde eu peço para vocês colocarem o nome do sistema, vocês podem trabalhar o mesmo sistema que vocês utilizaram na segunda avaliação. O Felipe fez lá o sistema dele que vai das autoescolas, aqui ele vai colocar aqui o sistema da autoescola, vai dizer qual é o objetivo e vai representar os requisitos nesse formato de história de usuário. Eu coloquei aqui, como eu quero para que seja possível, vários aqui, tentando simular o que seria o post-it de vocês, tá? No documento do Word. Mas existe softwares também que eles... deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui. Miro... Vou colocar aqui, deixa eu só ver se ele vai abrir, gente. Porque ontem ele estava meio ruimzinho. Acho que agora vai. Tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que ele abriu. Carregou para vocês uma tela? Sim? Tá. Quer dizer, eu estou vendo o sim anterior. Nessa tela, tem alguns softwares, a página da web mesmo, que eles simulam aqui também. E aí a gente consegue escrever aqui também. Por exemplo, como um usuário... Aí. Eu quero agendar aulas para que eu possa tirar minha carteira de direção. Isso aqui, aí eu posso ir escrevendo. Esse software que eu consigo fazer isso aqui é o Miro.com, mas existem os outros também que a gente consegue escrever no formato de post-it. Se vocês quiserem utilizar um software, pode utilizar um software também para fazer isso. Ou esse template que eu deixei lá na tarefa, que é no formato do Word, para criar as histórias de usuário. Então, qual é a tarefa de vocês? Pegarem escreverem no formato de história de usuário o sistema que vocês utilizaram para a segunda avaliação. Aí vocês podem dizer, professora, não, quero fazer outro sistema. Pode também. Só que aquele ali vocês já mergulharam, eu acho que fica mais fácil vocês fazerem a história de usuário daquele sistema que vocês já trabalharam. Então, vocês podem fazer de outros, se vocês quiserem, mas a minha recomendação é que vocês façam no formato de história de usuário o requisito para aquele sistema que vocês fizeram toda a documentação tradicional. Aí vocês vão fazer, vão dizer assim, professora, não sei por que a senhora pediu para eu fazer aquela tradicional, se aqui é muito mais fácil. É justamente pelo que eu falei para vocês, vai depender do contexto, vocês precisam saber fazer os dois. Tanto o mais ágil, que é essa história de usuário, quanto o tradicional, que é o que foi que a gente viu ao longo da disciplina. Esse ágil, que a gente está vendo hoje, ele se adapta em situações muito bem definidas. Quando vocês trabalham numa equipe pequena, que o cliente está perto, ou que vocês são o próprio cliente, e que as pessoas, no geral, sabem fazer de tudo um pouco, sabem programar, sabem trabalhar com banco. Por quê? Porque para cada aquela história de usuário daquela, depois eu vou fazer as tarefas e eles pedem que todo mundo trabalhe numa única história de usuário. Então, tem um contexto. Mas pode ser que vocês vão trabalhar nesse contexto, até porque o número de startups não para de crescer, então pode ser que seja o caminho. Ou vocês podem cair numa organização tradicional. Aí uma organização tradicional, como um sistema, uma empresa de governo, aí vocês vão trabalhar com o tradicional mesmo. Entenderam a tarefa? Entenderam a aula? Ficou claro? Querem falar alguma coisa? Tudo certo? Tudo certinho? Diga, Yuri. Tudo certo, professor. Gosto. Provavelmente, então, segunda-feira a gente vai chamar a senhora, porque acho que as dúvidas vão aparecer quando a gente estiver fazendo trabalho. Exato. Então, tá lá já a tarefa todinha no Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar
o nosso grupo e qualquer coisa mandem por lá, mandem individual, certinho? Então tá, gente. Então, fiquem em casa, se cuidem, façam as tarefas que eu sei que de vocês nesse final de semestre não tá fácil. Diga, Silvestre. Professora, a senhora vai deixar salva a gravação dessa aula aí, professora? Porque vou sim. Eu cheguei meio atrasado devido à minha inconstância aqui da internet. Da internet, com certeza. Daqui a pouco eu mando para vocês o link da aula no YouTube. Tá bom? Bom dia para a senhora. Bom dia. Então tá. Então, corram lá que eu sei que vocês estão cheios de tarefa. Tá? Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês. Bom dia.